A paz do Senhor Jesus, irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao meu canal EBD com o pastor Júlio Bahia. É um prazer estar passando mais uma vez aqui para estar deixando esta leitura diária de terça-feira. Nós estamos estudando a lição Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus, escrita pelo pastor Elinaldo Renovato. Teve esta incumbência de estar escrevendo esta lição maravilhosa, onde nós também já estamos caminhando para o final. É a leitura que eu gostaria de compartilhar com você nesta manhã de terça-feira. Se encontra em Romanos, capítulo de número 12, verso de número 2, que nos diz assim: E não vos conformeis com este século, mas transformai pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu estou a todas as manhãs, de segunda a sábado, sempre às 10 horas da manhã, deixando aqui a leitura da revista ao qual nós estamos estudando a leitura diária. Nós vemos neste versículo da palavra de Deus, o apóstolo Paulo, ele nos dizendo: não vos conformeis com este século, mas transformais pela renovação do vosso entendimento. Não significa enquadrar, significa que nós não devemos nos enquadrarmos no mundanismo ou nas variedades que existem. O apóstolo ele traz-nos uma exortação e também nos explica como isso é possível. Mas transformai pela renovação da vossa mente. Somente assim é que podemos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É importante entender em que contexto aparece a exortação. Não vos conformeis com este século. O apóstolo Paulo traz esta advertência ao tratar acerca de como deve ser o relacionamento dos redimidos com aqueles que o redimiu. No versículo anterior, ele diz: em vista da misericórdia divina, os crentes devem entregar seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Este deve ser o alvo do crente. Mas em seguida também, o apóstolo Paulo, ele trata de explicar que o cristão deve fazer na prática para alcançar tal alvo. Daí ele exorta: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não vos conformeis com este mundo. Ao escrever não vos conformeis com este mundo, Paulo ele vai usar o verbo grego, que conformar-se, que vem do substantivo shemen. Isso quer dizer que quando Paulo fala que não devemos nos conformarmos com este mundo, ele literalmente está advertindo aos crentes a não seres moldados na forma deste mundo, a não se acomodarem ao esquema do mundano. A palavra mundo nesta frase também pode ser traduzida por século ou era. Neste contexto, esta palavra não se refere ao mundo criado no sentido de universo. Na verdade é que Paulo ele se refere ao sistema iníquo e pecaminoso que predomina na presente era. Ele se refere à ideologia da humanidade caída e inimiga de Deus, aos valores daqueles cujos entendimento foi cegado pelo Deus deste século. Então, ao dizer não vos conformeis com este século ou com este mundo, Paulo está indicando que o crente deve evitar
a fim de que possa oferecer sua vida por completo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Todo o seu ser jamais deve ser moldado segundo o molde deste mundo. Na verdade, o crente deve rejeitar tudo aquilo que é contrário ao padrão e à vontade, aos princípios bíblicos, aquilo que Deus prescreveu na sua santa e gloriosa palavra. Sem dúvida, essa era uma exortação essencial. Naturalmente, o homem é um imitador nato, né? Como diz John Stott, necessitamos de modelos para copiar. Mas no final das contas só existe dois modelos: o modelo deste mundo, que um dia vai passar, e o modelo da vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Transformais pela renovação da vossa mente, após advertir os crentes dizendo: não vos conformeis com este mundo. Em seguida, Paulo ele aconselha, mas transformais pela renovação do vosso entendimento. Perceba aqui, irmão, que há um contraste claro em duas, né, ou nas duas sentenças. Transformais pela renovação do vosso entendimento é antes, né, de conformar-se, antítese, para conformar-se, de se conformar com este mundo. Isso significa que, em lugar do crente ser moldado ao padrão deste século, ele deve transformar pela renovação da sua mente. A palavra transformar traduz o verbo grego metamorfose. De onde vem esta palavra, né? Metamorfose, né? E esse é o mesmo verbo usado nos evangelhos sinóticos, né? De Mateus, Marcos, para descrever a transfiguração de Jesus lá em Mateus, capítulo de número 17. Então, ao escrever, transformais pela renovação do vosso entendimento, Paulo indica uma mudança completa e profunda, uma transformação de dentro para fora, do pior para o melhor. Outrora nós vivíamos conforme, né, este mundo, ou conformados com este mundo, mas agora podemos prosseguir transformado pela renovação do nosso entendimento. Aqui nós vemos a preocupação do apóstolo Paulo. O que o apóstolo Paulo ele quer dizer neste versículo é que não devemos permitir que o mundo nos exprima para dentro do seu modelo, ou do seu molde, do próprio molde, mas devemos deixar que Deus remodele nossa mente, a partir de dentro para fora. Diz que o mundo deseja mudar, né? Dizer que o mundo deseja mudar nossa mente exercendo pressão externa, mas o Espírito Santo transforma nossa mente, liberando o poder interior para vencer o mudanismo, vencer o pecado. Não se deixe conformar, mas continue transformando-se. É interessante saber que os dois verbos principais da sentença, e não vos conformeis com este mundo, mas transformais pela renovação do vosso entendimento, estão no imperativo presente passivo neste versículo. Mas qual é a importância disso, irmão? Qual o significado? O que o apóstolo Paulo ele quer nos dizer? Em primeiro lugar, ao usar o tempo presente, Paulo tem em mente uma ação contínua. Isso quer dizer que a rejeição do crente ao padrão deste mundo e sua transformação e renovação de sua mente jamais pode ser algo inconstante ou vacilante, tem que ser algo constante. Em segundo lugar, o verbo na voz passiva que o apóstolo Paulo pretende destacar, que não somos autônomos neste processo. Como diz Paulo diz:
transforme a si próprio, mas diz, prossiga se transformando. Isso está de acordo com a verdade bíblica de que a genuína transformação é essencial, uma obra do Espírito Santo na vida do crente. Em terceiro lugar, ao usar o verbo no modo imperativo, Paulo alerta que apesar de a transformação ser obra do Espírito, os crentes eles não são meramente autônomos, telespectadores neste processo. Isso quer dizer que a responsabilidade humana não é anulada diante da ação soberana do Espírito de Deus. A santificação é progressiva, é algo que implica na participação do cristão neste processo da transformação, de não se conformar com este mundo, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Após Paulo dizer isso, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, Paulo apresenta qual é o resultado de tudo isso, para que experimenteis, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita, para que experimentei qual seja a agradável e perfeita vontade de Deus. Somente uma mente renovada pela palavra de Deus que resulta em uma vida profundamente transformada dia após dia para experimentar a vontade de Deus. Neste contexto, Paulo não se propõe a explicar exatamente como essa renovação que traz transformação ocorre. Mas, contudo, aqui, John Stott, ele lembra que outros textos bíblicos indicam que a renovação da mente se dá por meio de uma conjunção, entre o Espírito e a palavra de Deus. Então, ele esboça os estágios da transformação moral do cristão da seguinte forma. Primeiro, a nossa mente renovada pela palavra e pelo Espírito de Deus. Depois, nós nos tornamos aptos, para definir e desejar a vontade de Deus. E então vamos sendo cada vez mais transformados. É através dessa transformação, renovação, santificadora, com base, com base no Espírito Santo, que também inclui a iluminação quanto à orientação das Escrituras. O crente torna-se habilitado a definir toda e qualquer situação, comportamento está alinhado à vontade de Deus. Assim, a transformação que tem lugar na vida do crente se caracteriza pelo relacionamento que este tem com Deus, consigo mesmo, com os irmãos da fé, com seus inimigos e com as autoridades e com os mais fracos. Então, irmão, este é o conselho do apóstolo Paulo para nós cristãos. Nós não devemos nos conformarmos com este mundo. Esta é uma exortação urgente para as nossas vidas. Aqui, mais uma vez, vale repetir a exortação do apóstolo Paulo. Nós não devemos nos conformarmos com este mundo, mas transformai-os pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável, perfeita e vontade de Deus. Que essa exortação urgente para que qualquer cristão em qualquer época possa habitar em sua vida. Diante de tudo isso, cada um de nós deve se perguntar: estou sendo moldado dia após dia à semelhança de Cristo? Ou será que estou sendo transformado por este mundo? Será que o mundo ele tem me influenciado? Será que o mundo ele tem me moldado? Ou estou eu rejeitando todo tipo de comportamento que é contrário à vontade de Deus?
ou estou deslumbrado pelos valores pecaminosos, transitórios deste mundo? Tenho eu compreendido a severidade da ameaça mundana que me cerca? Tenho me lembrado, tenho me lembrado que o mundo jaz no maligno. Ou será que tenho tomado o modelo do mundo como molde para a minha vida e me esquecido que a má companhia corrompe os bons costumes, o bom caráter? As palavras que saem da minha boca, os livros que leio, as músicas que escuto e reproduzo, os relacionamentos que construo, revela que sou alguém cuja vida está diretamente sendo transformada mediante a renovação de uma mente alinhada à vontade de Deus? Ou essas coisas apenas revelam que eu sou mais um que entrou no esquema deste mundo? Que cada um de nós, irmãos, que cada um de nós possamos, à luz da palavra de Deus, que não há nada neste mundo mal que vale, a pena imitar. Nós devemos sermos como o camaleão, que assume as cores daquele que o cerca. Em outra parte, o apóstolo Paulo escreve que a forma deste mundo, em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 31, mas a boa notícia é que a vontade de Deus é eterna, a sua palavra é imutável. O que ele quer para nós é algo bom, agradável e perfeito. Que possamos a cada dia estarmos imbuídos deste poder, desta graça transformadora em nossa vida. Que Deus abençoe a sua vida nesta manhã de terça-feira, abençoe o seu lar, a sua família, seja alcançado pelo poder do Altíssimo, em nome de Jesus. Deus te abençoe.